Bora de atualização da carteira do MXRF11? Para quem está chegando aqui agora, eu estou fazendo o acompanhamento da carteira de investimento do MXRF11. Por que esse fundo, né? Se você voltar lá nos primeiros vídeos do canal, eu falo o porquê da minha escolha do MXRF11 e o que eu pretendo fazer, que é basicamente investir o suficiente para receber em torno de R$300 por mês de dividendos somente do MXRF11. No meu primeiro cálculo básico, isso ia levar em torno de 8 anos, investindo R$300 por mês. Eu comecei no final de 2024 e agora, maio de 2026, a gente já está completando 18 meses. 1 ano e meio investindo consistentemente todos os meses em MXRF11. Eu fiz um cálculo básico, estipulando que eu pagaria R$10 em cada cota e receberia em média 10 centavos de provento sobre cada cota. Então, com R$300 eu conseguiria comprar no mínimo 30 cotas mensais. Como a cota varia bastante, está sempre abaixo de 10, eu consigo comprar mais cotas por mês e é por isso que o prazo inicial lá de quase 8 anos já está reduzindo aqui pelas minhas estimativas maio de 2030. Então, nós diminuímos em 5 anos o prazo inicial. Então, aqui para facilitar, eu vou mostrar minha tela para vocês, que é o jeito mais legal de falar sobre as carteiras de investimento. Dá para ver aqui, ó, patrimônio total. R$8.720,80. Valor investido, R$8.475. Então, estou com uma rentabilidade de 2,9%, quase 3% ali do valor investido. A rentabilidade que nos FIIs é calculada pela variação da cota mais o que se recebe de proventos está em 22,8%, o que é muito positivo. Lembrando que isso aqui é uma carteira de um ativo único, que não é recomendação para ninguém, é só porque eu estou fazendo esse acompanhamento específico aqui para o YouTube, tá? Se a gente analisar aqui no lucro total, eu tive R$986,54, quase R$1.000 de lucro em 1 ano e meio. O ganho de capital, que seria a valorização da cota, está em R$245,54 e os dividendos recebidos em R$741. E é aqui que tem a graça de tudo, né? Que os dividendos, eles aumentam mês a mês, porque todo mês eu compro mais cotas, então todo mês eu recebo mais dividendos do MXRF11. Se eu botar aqui o período de todo tempo, desde que eu comecei a receber dividendos, que foi dezembro de 2024, que comecei com R$2,10, olha só a escadinha de evolução. Aqui deu um salto por um aporte extra de valor mais alto do que os 300 mensais. E agora, em maio, eu recebi R$83,80. Como eu estou com 880 cotas, em junho, provavelmente, se continuar com provento de 10 centavos, eu receberei R$88 do MXRF11, com 880 cotas. A meta é R$300 recebidos do MXRF11. Atualmente eu estou recebendo menos de 100. Atualmente eu recebo menos de 100 e também tem menos de R$10.000 investidos em MXRF11. Estou com 8.700, sendo que eu investi 8.400 e estou recebendo R$88 mensais, mais ou menos. Então está sendo mais de 1% ao mês. Está sendo bem positivo. 1% ao mês é mais ou menos o que se espera em investimento de mais risco. O MXRF11 é um fundo meio híbrido, ele investe, ele não é FII de tijolo, como a gente costuma falar. Ele não tem imóveis e gerencia e aluga para empresas. Ele investe em dívidas imobiliárias. Isso por si só é mais arriscado. E quanto maior o risco, maior o prêmio. Por isso que a gente tem que pensar, quando vai investir num local com mais risco, o prêmio precisa ser maior. Eu não acho interessante investir em fundo de papel, que é no caso o MXRF11, que renda menos de 1%. Aliás, eu não acho interessante um FII que renda menos de 1%, apesar de o tijolo ser mais seguro e por isso pagar um pouquinho a menos, nem tão pouco assim, dependendo do FII. Mas, para o meu entendimento, para o que eu me propus a fazer, eu gosto muito do MXRF11, porque a cota dele é sempre menos de R$10. Tem se mantido, pelo menos neste 1 ano e meio. E aqui entra uma questão interessante, que esse mês eu estou com 880 cotas, que foi o que eu comprei. Os R$330 que eu estou separando este ano para isso. Ano passado eram 300, esse ano 330. Todo ano eu vou aumentar 10% do valor. Ano que vem vai ser 360 e alguma coisa. Então, esse mês eu comprei 34 cotas com os R$330, mais 8 cotas com o que sobrou dos proventos do mês anterior. Não é o desse mês, é do mês anterior. Por que eu comprei os do mês anterior e não comprei no mês anterior mesmo? Porque a cota esticou muito. Agora, no final de maio, ela está novamente próxima a R$9,90, R$9,95, quase R$10. E olha o preço que eu paguei. No dia 5 de maio, R$9,71, R$9,70. 8 de abril, R$9,70. 10 de março, R$9,68. Tudo, ó. 27 de fevereiro, final do mês, R$9,99. Foi o que eu paguei mais caro nos últimos tempos. Então,
Não é um conhecimento baseado em dados, tá? Por conhecimento empírico da minha experiência, comprar no início do mês é a melhor época. De preferência nos primeiros dias do mês. Primeiro pregão útil ali, primeiro, segundo, acabam sendo as melhores datas com um preço mais baixo para comprar. O MXRF11, que é só o que eu tenho acompanhado mês a mês, tá? Porque todas as vezes que eu comprei mais próximo, eu paguei uns centavinhos a mais. A cota estava se mantendo bem estável e deu uma puladinha agora no início desse ano. Então, veja bem, ó. Compensa mesmo comprar no início do mês. Eu tô com o dinheiro parado dos proventos recebidos agora em maio, porque eu tô tentando comprar nessa faixa de 9,70, 9,80, mas ele tá acima de 9,90. Vamos ver se eu vou conseguir isso. Quando virar o próximo mês, assim que vira o mês, eu separo os meus R$330 e eu já faço a compra. Já não demoro muito, não. Eu tento pagar um pouquinho a menos, mas não demoro muito não, porque eu tenho que cumprir o que eu me propus. E pode ser que aumente mais ao longo do mês o valor da cota, né? Mas, normalmente, se eu espero para fazer a compra do valor mensal separado por mês com o que eu tenho de proventos, eu acabo pagando menos. E é o que eu vou continuar tentando fazer. Mas daqui uns 6 meses eu dou uma atualizada aqui nos vídeos do canal sobre o MXRF11. Para quem não gosta do fundo, tem muita gente que não gosta, fala que tem fundos melhores e realmente deve ter, eu acredito que sim, mas eu gosto da proposta do MXRF11 de ser um fundo de base 10, que significa que ele custa em média R$10 a cada cota, não muito mais que isso. Ele paga consistentemente de forma mensal, não teve um mês que ele não pagou. O que aconteceu foi um mês que ele pagou menos de 10 centavos, que foi quando? Deixa eu achar aqui. Que foi... Nossa, foi 2025 a última vez isso? Eu não lembro exatamente, mas teve... Aqui, ó, não. Foi em abril. Ele pagou 9 centavos e meio em vez de 10 centavos. E daí, em vez de eu receber os R$79,70 que eu deveria receber pelos 10 centavos, eu recebi R$75,72, que foi a única vez, tirando 2025, abril de 2025 também, eu acho que é alguma coisa da gestão. Naquela época eu tive 3 meses de 9 centavos, ó. Abril, março, fevereiro de 2025. Mas todos os outros meses 10 centavos. Então, é um fundo consistente, ele não deixa de pagar, a gestão não faz grandes malabarismos, não costuma dar muito problema. Eu gosto da gestão, para mim tem funcionado. Eu conheço o fundo desde antes de 2019, e nesse quesito ele nunca desapontou. Vem sendo bem gerido, vem pagando com consistência, tá acima do valor patrimonial. Muita gente fala que não compensa comprar porque ele tá com VP maior do que 1, mas eu não enxergo muito dessa forma. Adoraria que ele estivesse custando R$8, R$7, como algumas pessoas têm preço médio. Não é o meu caso, porque eu voltei a investir nele e já estava R$9, R$10, e mesmo assim eu acho que ele vale a pena. Como eu invisto todos os meses, eu consigo tentar pegar ali os dias com a cotação mais desvalorizadinha, assim, o que no longo prazo acaba sendo benéfico para mim, que vai diminuir o meu preço médio e aumentar a minha rentabilidade em relação ao percentual que eu recebo de dividendo. E aqui vendo o patrimônio, que é o valor todo que eu tenho investido, somente em MXRF11. Só em dezembro de 2025 que eu fechei o mês com saldo negativo, com prejuízo, né? Que seria uma desvalorização das cotas em relação ao que eu investi, que foi menos R$46,17. Todos os outros meses eu tô com ganho de capital. Então, pra mim, tá funcionando bem. Espero que eu alcance o quanto antes de 2030, que é o meu cálculo inicial aqui nessa base de R$10, 10 centavos. Espero que antes de maio de 2030 eu consiga receber os R$300 mensais que eu pretendo. Apenas o MXRF11. Depois disso eu vou começar a dar mais atenção a outros fundos de investimento imobiliário que eu tenho. Mas isso aí é papo para minha carteira de FIIs, que daí é outro esquema, e eu tô reformulando ela, tirando um monte de porcaria, porque, ó, dando um spoiler aqui para vocês, a variação, a rentabilidade tá péssima, tô no prejuízo. Ossos do ofício da pequena investidora. Mas em relação ao MXRF11 era isso. Se você gosta do fundo, se você quer conhecer mais sobre fundo, se você já teve experiência com fundo, não tem, o que você acha? Compartilha aqui comigo nos comentários, eu vou adorar saber. É isso. Até o próximo vídeo. Beijo, tchau.